Graça e paz, meus caros irmãos, vejam-nos aqui outra vez. Agora eu tenho um assunto, paz de Deus também. Eu saldo com essas saudações, para mim são iguais, porque o apóstolo Paulo usou essas saudações, que a paz de Deus, que excede todo conhecimento. Depois em muitos lugares ele falou graça e paz. Enfim, o importante é nós sabermos que nós estamos transmitindo a paz do nosso Deus eterno. Eu poderia falar shalom também, que quer dizer a mesma coisa. Saudações não implicam na nossa salvação, bem claro quero dizer isso. O que eu quero passar agora, irmãos, serve até de um ensinamento ou até de um conhecimento para os irmãos, para verem as mudanças referidas a uma denominação CCB, essa denominação. Mudanças que parecem que não são nada, mas que podem mexer com grande profundidade na espiritualidade de cada um de nós, quando nós não entendemos, somos levados por pessoas que muitas das vezes têm conhecimento e não diferenciam muito bem aquilo que é espiritual e que é material, mas sem conhecimento material. Por exemplo, eu vou ler aqui um texto do Inário 5, do ensinamento aqui, os pontos de doutrina. Eu não vou ler aquele de cima que fala que a Bíblia contém, vocês já sabem, depois eu vou tratar esse assunto. Agora, eu quero tratar o 2, o número 2. Vejamos bem. Diz aqui, nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, e Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Agora vamos pegar o Inário 4. Prestem bastante atenção para que vocês entendam o que eu quero dizer. Eu não sou nenhum professor de português. Eu sei que pode aparecer algum professor aí, alguém que sabe melhor do que eu, mas eu vou explicar dentro da minha simplicidade e que eu creio, entendeu? Vamos no mesmo tópico, no mesmo tópico 2 do Inário, agora 4. Prestamos atenção, bem claro, eu vou ler bem devagar, ok? Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro e eterno, de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 6, enfim. As mesmas indicações bíblicas, vocês podem ter o seu inário aí, você vai ver que são as mesmas indicações referentes aos capítulos, ok? Agora o que me leva a questionar é uma coisa que muitos às vezes não percebem e que pode fazer uma diferença muito grande. Vamos ver. Eu tenho anotado aqui, para mim também não me embaraçar, isso eu tenho anotado, ok? Vejamos que no Inário 5, ou melhor, no Inário 4, e aqui nós usamos o verbo haver, aonde diz assim, vejamos bem, vocês pegam o Inário 4 aí, se vocês tiverem, e vejamos bem, ó. Nós cremos um Deus infinito, em um Deus vivente e verdadeiro, cujo eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há, certo? Há. Muito bem. O verbo há é frequentemente utilizado para indicar uma existência de algo ou alguém, como há uma pessoa na sala, ou havia muitas opções, enfim. Mas o verbo há significa, então, algo permanente, algo existente. Ficamos nesse parágrafo aqui só. O verbo há é frequentemente utilizado para indicar a existência de algo ou de alguém, certo? Então aqui fala que a existência, quando ele diz assim, ó, nós cremos
que há um só Deus, que é existente. Ele não podia falar que está um só Deus, é claro que aqui está certo, tá? Há um só Deus vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há. Como se trata de algo espiritual, há três pessoas distintas. Isso não é transitório, se trata de uma existência, ok? Os irmãos entenderam? Existe, não tem como tirar, aquilo ali já existe, é eterno. É claro que eu poderia usar o estar, não está errado, dentro de um contexto de algo que não é eterno. Agora aqui eu estou falando do Espírito Santo, aqui eu estou falando de Jesus Cristo. Então, o que cabe aqui é o verbo haver. Vocês estão entendendo bem, irmãos? Agora vamos ver o Inário 5, como que foi. Você pode dizer, mas isso não quer dizer nada. Para aquele que está levando as coisas assim, fora de uma espiritualidade como deveria ser, o texto não está errado. Porém, o entendimento que nós temos é que Jesus Cristo, ele não está. Ele está no sentido que ele há. No sentido de existência. Não é transitório. Você está entendendo? Agora vamos aqui no Inário 5. Vamos ver o que está escrito. Nós cremos que há um só Deus vivente, até aí tudo bem, verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês perceberam que aqui diz em cuja unidade há, e aqui está em cuja a unidade estão. Estão vem da onde? Do verbo estar, certo? E comumente é empregado para expressar um estado temporário, uma condição momentânea, quer dizer, transitória. Eu estou cansado. E depois eu posso dizer, eu não estou mais cansado, estou feliz. Houve uma transição. Para as coisas de Deus não se deve usar verbos que são transitórios. Dentro dessa frase, isso está totalmente fora do contexto espiritual. Os irmãos estão entendendo? Eu não posso dizer que o Espírito Santo que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer, mas que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, está errado. Por quê? Dentro da língua portuguesa, o está seria um verbo transitório, que indica, irmãos, está bem claro, é empregado para usar um termo temporário ou uma condição momentânea. Vocês estão percebendo? Aí, neste verbo se abriu um precedente que faz com que nós possamos entender o que está acontecendo hoje, por causa dessas duas letrinhas. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, irmão. Eu sei que poderá entrar um professor de português e dizer, não, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver se fosse uma coisa material. Mas aí se trata de Jesus Cristo. O Espírito Santo está em Jesus Cristo? Está de uma forma permanente. Há em Jesus Cristo o Espírito Santo. Por que há? Porque é eminente, porque é permanente. Há em Deus misericórdia. A misericórdia não está. Há misericórdia em Deus. Por que há? Porque ela é existente, é permanente. O que há é permanente e o que está é transitório. Vocês estão entendendo? Então aqui já um erro de doutrina gravíssimo. Deixou uma abertura para aqueles que quiserem mudar essa substância divina. Ficou claro que houve aqui um erro, não de gramática, porque a palavra estar também não é errado. Porém, tratando-se de uma divindade, tratando-se do nosso Senhor Jesus Cristo, não convém que haja esse estão. Estão na pessoa de Jesus Cristo. Ora, se o verbo estar indica, irmãos, e é empregado para indicar
um estado temporário, nós queremos dizer então que temporariamente o Espírito Santo está em Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. Isso eu não concordo. Vocês que não compreendem isso, passem a entender que essa mudança, só dessa letra, já é um ato satânico. Por isso nós temos que ter cuidado. Preste bastante atenção para que você entenda. Ou procure um professor de português e pergunte para ele qual a diferença do verbo estar, pergunte se o verbo estar é transitório e pergunte se o verbo haver é transitório. Transitório é aquilo que pode ser transitado, que pode ser modificado. E aquilo que há não tem como, não é verbo transitório, certo, irmãos? É um verbo utilizado para indicar uma existência de algo. E o verbo estar é empregado para indicar um estado. Veja bem, quando eu falo em Jesus Cristo há o Espírito Santo, eu quero dizer que existe em Jesus Cristo o Espírito Santo. Existe, não tem como tirar. E quando eu digo que em Jesus Cristo está o Espírito Santo, é um verbo transitório. Ele está, mas ele pode ser retirado. Irmãos, são pequenas coisas que enganam o povo. E que se você não tiver a luz, você pode se tornar realmente um seguidor de uma crença que está te levando a caminhos tortuosos. E começa com pequenas letras, com pequenas coisas que você nem percebe. Tenho mais algumas coisas para explicar para vocês, mas eu vou ter que tomar um pouco d'água, daqui a um momentinho já falo. Agora, irmãos, vamos fazer uma análise a respeito do contendo a palavra de Deus e dos é a palavra de Deus. Por exemplo, eu digo, a Bíblia contém a palavra de Deus. Vamos ver isso, vamos fazer um estudo sobre isso. Quando você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, você também está indicando que é uma compilação de escrituras consideradas sagradas por várias religiões e que essas escrituras são inspiradas por Deus ou de origem divina. Mas isso implica que os textos contidos na Bíblia são considerados como portadores de mensagens, ensinamento de Deus para os crentes, mas, no entanto, é importante notar que diferentes tradições e interpretações podem abordar essa afirmação de maneiras variadas. Alguns podem considerar que a Bíblia, como a palavra literal, é direta de Deus, enquanto outros podem ver os versos como inspirados por Deus, mas passíveis de erros ou de interpretações humanas e contextualizações históricas. Então você vê que não tem uma afirmação, fica algo vago, sem uma afirmação, certo? Então abre uma exceção para que aqueles que não creem procurem defeitos, erros ou interpretações que não sejam guiadas. Isso faz com que abra-se uma exceção para um julgamento, uma análise humana sobre aquilo, podendo relatar isso é de Deus e aquilo não é de Deus. É isso. Isso é muito grave, porque nós podemos, nesse aspecto, perder a nossa fé, porque, logicamente, devido a tradutores, logicamente que você vai encontrar algumas diferenças devido a traduções, e isso não quer dizer que vai tirar o valor. Até mesmo aqui diz que ela indica que tem coisas de Deus ali dentro, mas essa indicação, irmãos, ela pode ser julgada por qualquer homem, por qualquer pessoa, por qualquer teólogo, entendeu? Porque não está ali dizendo que ela é a palavra. Agora vamos ver de outra parte. Quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, embora ela seja inspirada por Deus e homens a escreveram, mas cremos na inspiração de Deus nas letras sagradas,
Então, declarando que os textos sagrados contidos na Bíblia, quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque eles estão contidos na Bíblia também. Porém, nós cremos que ela é a palavra de Deus, não é? Não que ela contém. Embora os textos sagrados estão contidos no livro, mas ela é a palavra. Presta atenção. São entendidos como diretamente transmitidos por Deus. A transmissão daquilo que Deus falou não teve mediação humana, entendeu? Ou interferência humana. Essa declaração, ela vai implicar uma visão mais clara e literal e inquestionável. Não tem como você entrar ali e procurar defeitos, entendeu? Da origem e da autoridade do texto. Do texto bíblico, claro. Sugerindo que todas as palavras e ensinamentos que estão na Bíblia são divinamente inspirados e representam a vontade de Deus de uma forma literal e direta. Enquanto o contendo abre uma precedência para que haja uma interpretação, para que você saiba se aquilo foi Deus ou não. Agora eu pergunto, qual é o correto? Vocês estão vendo o erro que está aí? Você coloca a Bíblia, quando você coloca o contendo, você coloca ela em xeque, você coloca ela numa situação como se ela não fosse verdadeiramente, unicamente a palavra de Deus e que tivesse a mão humana manipulando ali. E quando você diz que ela é a palavra de Deus, você está afirmando, está vendo, está dizendo, confessando e crendo que a Bíblia, ela declara sim os textos sagrados, certo, irmãos? E são entendidos como diretamente revelados por Deus. E a sua revelação não tem interferência humana. Certo, irmãos? E isso, irmão, é inquestionável. Não tem como questionar da origem e da autoridade dos textos, porque ela é. Já tem uma afirmação. E esse é, irmãos, sugere que todas as palavras e todos os ensinamentos que estão na Bíblia são diretamente inspirados e representam a vontade de Deus diretamente e até de uma forma literal. Então você vê a diferença, uma diferença muito grande entre o é a palavra de Deus e o contém, certo? Vocês entenderam bem o que eu quis dizer? Eu vou mais à frente, ok? Mais uma água. Irmãos, quando eu falo contém, agora eu vou ter que tomar água com vocês olhando. Quando eu falo contém, eu vou explicar para vocês agora mais profundamente o grave da questão. Isso seria um termo mais agnóstico. Por quê? Os agnosticismos e as crenças e interpretações individuais podem variar, entendeu? Variam amplamente. Um agnóstico pode ter uma abordagem pessoal em relação à religião, às escrituras sagradas, como a Bíblia, entende? Acreditando que ela contém a palavra de Deus em um contexto mais simbólico, poético, metafórico. E em vez de interpretar literalmente, eles não interpretam. Existem agnósticos que veem valor nas mensagens éticas, morais encontradas nos textos religiosos, mesmo que não aceitem todas as suas afirmações como verdadeiras ou absolutas. Então, em uma análise, o agnosticismo enfatiza incerteza. Entendeu? E tem incerteza. O que acontece quando eu falo contém? Meu Deus, perdoa, irmãos. Enfatizam incerteza sobre esse aspecto. Vocês estão entendendo? E é uma abertura também para diferentes perspectivas e interpretações, o que pode levar a uma variedade de maneiras de raciocinar
sobre a relação entre a Bíblia e a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, esse contém, isso daí praticamente é um agnosticismo dentro de uma doutrina que não poderia ter agnosticismo. Vocês estão vendo? Vocês estão seguindo uma doutrina que pende para o lado agnóstico. Ok? Irmãos, eu quero explicar o que é agnosticismo. Por que eu digo que essa parte de contendo a palavra de Deus, vocês já entenderam? É uma forma agnóstica de pensar. E nós que temos o Espírito Santo não podemos usar de uma forma agnóstica, mesmo porque isso contraria a vontade de Deus. E se nós analisarmos, os nicolaítas eram assim, ou nicolaítas, por isso que Deus não suportava eles. Entendeu, irmãos? Será que nós estamos vivendo numa época que existe alguma denominação que parece estar seguindo uma direção agnóstica, irmão? Eu não estou dizendo que seja, mas pelo que nós percebemos, mas o que é agnosticismo especificamente? Então eu vou explicar. O agnosticismo, irmão, é uma posição filosófica, tá entendendo? Que se baseia na ideia, irmãos, da existência de Deus ou de divindades superiores desconhecidas, ingognoscível, seria a palavra certa, ingognoscível, certo? Ingognoscível, quer dizer, ou possível de ser comprovada, né? Ou melhor, não é ingognoscível, quer dizer, é impossível, desculpe, é uma palavra difícil, é impossível de ser comprovada. Irmãos, nem tudo a gente vai falar com perfeição a nossa língua, eu não tenho muito estudo. Então, isso, eles colocam uma dúvida, é o que acontece lá no contendo, entendeu? Se vocês olharem ali no ensinamento do Inário aqui, a Bíblia contém, isso aí é uma dúvida que tem, isso aí é um agnosticismo, está aqui, né, irmão? E os agnósticos não afirmam nem negam a existência de Deus, eles não são ateus, eles não afirmam nem negam a existência de Deus, mas eles mantêm uma postura de ceticismo, quer dizer, são céticos a esse respeito. São céticos em relação a essa questão, aumentando ainda mais a dúvida daqueles que o ouvem, né? E eles argumentam que não há evidências definitivas e suficientes para provar ou refutar, né, a existência das entidades divinas. Quer dizer, ele não crê, e ao mesmo tempo crê. Deixa você vai falar com um agnóstico, você fica em dúvida. É a mesma coisa, você pegar uma Bíblia, você fica em dúvida, o que será que não é de Deus aqui, né? Se ela contém, isso é coisa de agnóstico. Então, porque há diferentes agnosticismos. Por exemplo, um agnóstico teísta, ele reconhece a impossibilidade de prova definitiva da existência de Deus. Mas você vê, a impossibilidade, ele acredita que pode ser possível. Há uma possibilidade ou uma impossibilidade de existir Deus. Quer dizer, ele acredita que pode, mas ao mesmo tempo ele fica em dúvida. Agora, o agnóstico ateísta enfatiza mesmo a falta da existência de Deus ou prega que Deus não existe e não crê em nenhum tipo de entidade. Também esse já é um ateu, não é? Então, o agnóstico não é propriamente um ateu. Ele é aquele que fica em cima do muro, não sabe se pula ou se fica em cima ou se vai para o outro lado, entendeu? Mais ou menos assim. Em resumo, para você entender, o agnosticismo é caracterizado pela dúvida e pela falta de certeza em relação à existência de Deus ou de forças sobrenaturais divinas. Por isso que o agnóstico não tem certeza se a Bíblia é a palavra de Deus ou se ela contém. Quando ele fala contém ali no Inário, ele demonstra o quê? Ele demonstra um agnosticismo. Agora eu pergunto, você acha correto?
Julgue você mesmo. Eu sei que haverá pessoas aqui, talvez mais inteligentes do que eu, que poderão gerar questões. Porém, nessa parte aí, irmãos, você pode gerar questões que você quiser. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sou agnóstico e nem sirvo nenhuma crença, nenhuma religião, nenhuma doutrina, embora eu já servi, que tenha esse tipo de pensamento. Para mim, a Bíblia é, sim, a infalível palavra de Deus. Eu já tenho feito muitos assuntos sobre isso, mas eu resolvi explicar isso mais dentro da linha, assim, mais prática, mais literal, para que vocês entendam com clareza o porquê da minha defesa sobre isso. Por isso, vocês que são da congregação cristã, é bom que vocês estudem isso que eu estou falando, escutem uma vez, duas, porque é importante. Porque quando você deixa de crer na Bíblia, você diz que ela contém, você abre um precedente para o diabo te enganar, tá bom? E isso é perigoso. E eu não quero que o diabo te engane. Deus abençoe, fique com Deus e que o Senhor Jesus Cristo guarde a todos nós. Amém.